Olá, família! Hoje eu quero compartilhar uma sabedoria que me veio a respeito dos 3 despertares da consciência, como se dá, quais são as formas, como eles se modam, como eles se propagam normalmente dentro da consciência humana e trazer para que vocês possam refletir a respeito do momento de vida atual de vocês e também, levar adiante esse conhecimento para a vida e para o autoconhecimento. A primeira fase desse despertar é a fase do O Rebelde, em que eu intitulo assim por conta daquela fase em que ele se reconhece o transformador da realidade dele. É aquela fase do despertar em que a pessoa se revolta, porque ela começa a ver a realidade com outros olhos, aqueles olhos em que tudo vê. É a realidade da forma como ela é e não como a sociedade lhe ensinou a ser. Então é o momento desse rebelde se rebelar, dele se expressar, dele falar, dele dizer, dele comunicar, dele expressar como é a verdadeira vida, por que estão todos cegos, dormentes, por que não vê isso se é tão óbvio? Normalmente esse rebelde nega as suas sombras e também tenta mudar a consciência do outro a todo momento. Essa primeira fase do despertar da consciência é conhecida como aquele momento em que a gente muda a forma de pensar, muda a forma de se vestir, muda a forma de se comportar, começa a mudar o ciclo social, as amizades, aonde vai, o que come, o que se alimenta. É o momento de olhar para todos esses aspectos da vida dele e ver, de uma percepção do macro, o quanto a vida está errada. Aquela pessoa que vê que tudo está errado, tudo tem que mudar, é aquela consciência bem hippie da vida. E eu me reconheci dentro dela utilizando roupas totalmente diferentes do meu habitual. Foi quando eu comecei sair totalmente das amizades comuns que eu tinha. Elas foram se perdendo ao longo dessa transição da primeira fase, porque já não fazia sentido os papos, já não fazia sentido estar com elas, já não me agregavam. Muito pelo contrário, me levava para um estado de consciência muito dormente e, assim, consequentemente, não faz a gente passar para a segunda fase. Então, é um momento de virada total, é aquela crise existencial, a crise da identidade. Muitas pessoas entram também no estado depressivo da mente, porque já não faz sentido a realidade que ela vive. Mas isso, se a gente tem uma consciência um pouco mais elevada sobre esse momento, a gente se integra, se permite vivenciar com entrega, com confiança no divino e relaxar, gozar no momento em que aquilo está acontecendo, porque sabe que aquilo ali é uma transição de uma camada de consciência para uma outra camada de consciência. Perfeita essa fase, super necessária, mas vejo que a nível planetário as pessoas já passaram por essa primeira fase e agora muitas já estão na segunda e outras também na terceira. Essa segunda fase é a fase do O Iluminado, visto que, relembrando, o primeiro ele vê todas as suas sombras, certo? Nessa segunda fase, esse ser humano começa a se interagir com a sua luz, com a sua capacidade de amar. É a fase do despertar da consciência que ele começa a ver o quanto amor muda as situações, o quanto ser empático, colaborativo, entrar mais num lugar de silêncio, de interiorização é importante para ele e que realmente muda a realidade dele. Nessa fase do iluminado, normalmente as pessoas se encontram buscando realmente aquilo que alimentam a alma, realmente aquilo que alimenta e nutre o espírito. Então, normalmente são pessoas que começam a adentrar no mundo das medicinas da floresta, começam a procurar o yoga, começam a procurar por meditação, começa a procurar por formações terapêuticas, coaches. Esse mundo se abrange de várias maneiras para diferentes pessoas e diferentes e distintas realidades. Mas essa segunda fase, ele se reconhece o transformador através da própria atitude. Ele já não tenta mudar o outro e começa a olhar profundamente para a capacidade dele de mudar e moldar a realidade em que ele se encontra. Então, por essa compreensão acontecer a nível mental, emocional, racional e sentimental, ele começa naturalmente a trabalhar o chakra cardíaco, o chakra do amor. Então, normalmente nessa fase as pessoas se reconhecem novamente devotas a alguma deidade, a Deus ou à natureza, aquilo que se cria dentro da perspectiva individual. Mas a pessoa volta a se reconectar com a aceitação de como as coisas acontecem, mas existe uma chavinha aí
que distancia muito esse lugar da verdadeira realidade. Porque esse ser que reconheceu tanta luz, ele começa a negar também as suas sombras. Então ele começa a negar a sua raiva. Quando ele começa a perceber que tem ciúmes, ele não aceita, porque ele é iluminado, porque ele é luz, porque ele é espiritual. Ele começa a negar muitos lugares da mente real, sabe? Do que acontece na vida real. É um lugar de muita negação. Então ele começa a vestir armaduras e começa a criar imagens, que também vem do lugar de carência e autoaceitação, né? Mas espera lá, aquilo já também não faz sentido. Então a pessoa passa para a terceira fase desse despertar da consciência, que eu intitulo como Eu Sou. Esse Eu Sou é representado e manifestado através da integração da sua primeira e da sua segunda fase, ou seja, a integração da sombra que você tem, da luz que você tem, e faz uma simbiose, uma dança, sabe? Um movimento de aceitação e de alimentação e de integração com as nossas partes mais densas e mais elevadas, com as nossas partes masculinas e femininas, com a nossa parte sombra e luz, aquilo que rotula como bom ou ruim. Nessa terceira fase eu reconheço que eu sou tudo. Eu reconheço que eu sinto ciúmes nesse despertar da consciência. E realmente reconheço que eu posso expressar a minha raiva, diferente da primeira fase que a gente julgava aquela raiva e falava que não queria mais, e diferente da segunda fase em que eu me encapsulava luz, nessa terceira eu me integro. Eu deixo essa raiva se manifestar, mas essa manifestação já não se dá da forma como se dava na primeira fase. Ela se dá com mais consciência, ela se dá com mais luminosidade, ou melhor dizendo, ela se dá com maturidade, porque esse ser já compreendeu a importância das suas ações e o quanto as suas reações impactam o todo. Então aqui ele se permite ser raivoso, estar raivoso, e transmuta essa raiva com a magia da consciência de poder transformar a sua realidade através do amor. Então nessa terceira fase, se ele saiu desse encapsulamento luminoso do que eu sou iluminado, que vem muito das representações do ego e do falso eu vinculado a lugar de aceitação profundo, mas compreensível, ele começa a se expressar. Ele começa a ser quem ele é. Sem julgamento, sem tantas críticas, sem tantas culpas, ele começa a ser. Isso é incrível. Essa fase é a fase que eu me encontro há algum tempo da minha vida. E essa fase é o lugar onde já não existe julgamento pelo que eu sinto. Eu já não julgo como eu me expresso. Eu já não me intitulo, eu saio do lugar do rótulo. E é uma cura fantástica, porque quando a gente dissolve verdadeiramente, genuinamente, esse julgamento da mente que existe em todo o inconsciente coletivo e que existe inconscientemente nas nossas vivências do dia a dia, a gente está o tempo inteiro julgando. Mas quando a gente começa a dissolver esse aspecto dual, porque esse aspecto dual que é o tempo inteiro racionalizar o que está acontecendo, dizendo isso é bom ou é ruim, isso é certo ou é errado. A gente começa a lapidar e a manejar essa lapidação com muito amor e com a consciência de que está tudo bem sempre. Se permite, se aceita, vai para um espaço de acolhimento. E esse espaço de acolhimento permite com que a gente seja o eu sou em ação aqui e agora. Permite se acolher, se aceitar e ser. Hoje uma, amanhã outro. Amanhã sim, depois de amanhã de outra forma. E dentro de uma sabedoria ancestral feminina, em especial, essa consciência da terceira fase do despertar se molda quando ela começa a se reconectar com o seu ciclo, com a sua lua, com o seu ritmo interno, com os seus órgãos, com o seu corpo, com o seu ser, com o seu físico. Ela já não abandona o físico como na primeira fase, que não, esse corpo aqui, não preciso vestir roupa bonita, não preciso me maquiar. Também aprisionamento da mente. A mulher que também passa pela segunda fase,
e não quer ser mais a espiritual que acolhe, nem é a mãe e é a boa do mundo, ela já é aquela mulher consciente que é importante agir com a sua sombra também. Que é importante levantar o seu rajão, é importante dizer não, é importante se empoderar dentro daquilo que ela sente, ela começa a confiar nos seus sonhos, ela começa a se empoderar da sua verdade, ela começa a valorizar a sua comunicação. Essa é a mulher da terceira fase do despertar da consciência. É a mulher do caminho vermelho. É a mulher que honra o seu ciclo da lua. Então, dentro dessa perspectiva do ciclo da lua, ela sabe que em cada fase do mês ela vai estar diferente. E que ela já não é paz e amor. Ela é paz, amor e o infinito que há. Então, fica aqui essa partilha, essa reflexão, que possa nutrir o caminho de vocês, refletir sobre o caminho de vocês e atuar com uma ressignificação amorosa, olhar para as crenças limitantes com carinho, sair da fase que se encontra. E quem já se encontra numa fase a mais dessa terceira, compartilha, que eu quero